Começar, né, aqui a nossa aula, rotina de estudos com alta performance, tá? Sejam bem-vindos mais uma vez. Me digam só uma coisa aqui, deixa eu só permitir aqui, seja bem-vinda, Bruna. Aqui eu sei que tem a Rose, que é uma amiga minha da minha época e de estudante, na verdade ela é uma eterna estudante, ela já tem mestrado, doutorado, ela está fazendo mestrado novamente. É, é, e a gente troca muitas figurinhas, né, sobre essas questões de estudo, de fazer os artigos. Tem a filha dela, a Júlia, que está aí estudando já praticando a mesma questão para fazer o vestibular. E eu queria saber de vocês aqui, né? Eu sei que tem a Cris Nanda, o pessoal que já se formou, quem é que ainda está na graduação, quem é que está formado, quem é que está trabalhando, né? Pode colocar aí no chat se quiser, por favor, né? Da onde que você é, se você é daqui de Teresina mesmo, se você não é de Teresina, né? Para quem não me conhece, quem chegou hoje, por exemplo, lá pelo Instagram, né? Eu sou a professora Iuris Rocha, sou aqui de Teresina, Piauí, né? Sou farmacêutica e professora há um bom tempo, né? Dentro da instituição superior, né? O meu trabalho atual é dentro de uma universidade federal, mas atualmente eu também estou coordenadora do curso de farmácia, já fui professora de outras faculdades particulares aqui de Teresina, né? Fui coordenadora também de uma dessas faculdades do curso de farmácia, mas dei aula para o curso de medicina, curso de psicologia, já dei aula para o curso de direito, né? Diversas disciplinas como metodologia da pesquisa, algumas relacionadas à área da saúde também, e a minha área de atuação mesmo, no momento, é justamente sobre a farmácia clínica, mas eu tenho uma experiência que vem aí do meu mestrado, que foi o mestrado em Química, o doutorado em Ciências Farmacêuticas, né? Então, fui aí com o tempo, incluindo os estudos na minha vida, de alguma forma, tá, gente? E já fui concursada do Hospital Universitário, lá eu ajudei, né, auxiliei na primeira equipe de implantação da unidade de farmácia clínica que hoje lá está, né? Eu tive essa grata satisfação de assumir a chefia da unidade de farmácia, a primeira chefia, né, da unidade de farmácia clínica, e aprendi muito sobre gestão, estudei muito para elaborar o projeto de implantação, né? Então, assim, o estudo ele vem permeando toda a minha carreira profissional, né? Realmente eu vim delimitando aonde era que eu queria chegar dentro da minha profissão, dentro da minha carreira, e fui organizando isso ao longo da minha vida, né? Mas nem sempre eu fui uma pessoa organizada como eu sou hoje, nem sempre eu tive a rotina como eu tenho hoje, sabe? Nem sempre eu usei a agenda, nem sempre eu compreendi a importância de usar um planner, né? Mas eu lembro que tem pessoas muito ligadas a mim que elas já falam, tá certo, amiga, muito obrigada mesmo assim, por ter ficado até agora. Eu lembro que tem pessoas muito ligadas até a mim, né, que elas falam assim, nossa, tu é a primeira pessoa que me apresentou um post-it, que me falou sobre a agenda, né, eu tenho amigas que eu saio para comprar, eu saía para comprar, familiares também, né, para comprar agenda, para comprar planner, porque realmente eu tenho testado muito, tem bom tempo, devido à minha necessidade, certo? A minha história. Então, assim, hoje eu sou professora, eu tenho a minha realização profissional, né? Eu cheguei onde eu queria chegar profissionalmente, né? Que é aonde eu estou hoje, ser professora do ensino superior dentro de uma instituição pública, né? A instituição pública federal, que é onde eu estou hoje. Mas eu sou, minha raiz é daquela estudante mesmo, né? Que veio, que galgou todos os caminhos até chegar onde eu cheguei, sabe? Então, desde lá do vestibular, dentro do processo mesmo do estudo para o vestibular, né? Eu tenho, assim, muitos problemas relacionados à falta de atenção, já tive muito mais, mas eu fui, com o tempo, desenvolvendo estratégias, isso como os próprios psicólogos e médicos já até mesmo me falaram, né, que essa minha capacidade que eu tive de, durante o tempo, de toda a minha história, desenvolver estratégias para chegar onde eu cheguei, mesmo eu tendo as dificuldades que eu tinha, né, da falta de atenção, da perda de foco, a perda de concentração, né, muitas questões, e eu fui desenvolvendo isso. E com o tempo eu fui também elaborando na minha rotina de estudos, né, algumas ferramentas, aprendendo a utilizando caderno, não, que é o que eu vou mostrar para vocês,
né? E uma das questões mais importantes, gente, que eu vou falar hoje para vocês é justamente que para a gente chegar na nossa rotina de estudos, a gente precisa chegar no conhecimento da nossa rotina de vida como um todo. E quando eu falo rotina, né, já quero chamar atenção para isso, compreendo que não é aquilo, não é nada engessado, né? Você acordar 8 horas, você faz isso, não. Tá? Eu vou explicar para vocês realmente, no final vocês vão compreender o que eu quero dizer para vocês como rotina, que nada mais é do que um processo organizado da nossa vida, certo? E muitas vezes a gente ter uma rotina estabelecida, saber o que eu vou fazer em cada horário, faz eu compreender quais são os horários que eu tenho disponíveis e o que eu posso colocar ali, né? Qual é o meu projeto de vida que eu estou tendo, né? Se é um estudo, se é algo que eu quero desenvolver, para que eu coloque ali naquele horário que aparentemente está sobrando, né? Qual é o livro que eu quero ler, se eu quero sair mais, qual é a minha área da vida, né? Que eu quero desenvolver naquele momento. Eu até fiz uma live semana passada falando justamente isso, né? Sobre a questão do planejamento, o foco e o planejamento para 2023. E a gente começa sempre pensando, qual é a minha área da vida que eu quero viver nesse momento? Então, o que você quer priorizar nesse momento para que você comece a compreender sua rotina a partir desse ponto de vista e vale incluindo, né, o que precisa ser incluído para você alcançar as suas metas de vida, né, e aí dentro do campo profissional chegar dentro da sua atuação, da sua realização profissional, né, e muitas vezes, para você chegar numa realização profissional, precisa que você vá se realizando aos poucos, aproveitando o caminho, aproveitando o processo, sabe? Aproveitando as experiências que você vai vivenciando até chegar onde você chegou, certo? Até o dia de chegar onde você quer chegar. O Bruno colocou aí a apresentação dele, obrigada, viu, Bruno? Seja bem-vindo. O Bruno é presidente da Associação de Estudantes de Farmácia do Piauí. Recentemente eles implantaram, né, aqui. Eu desejo muito sucesso e muita integração entre os estudantes das diversas faculdades, tá bom? Eu vou projetar aqui para vocês o material que eu trouxe, tá, para abordar um pouco essa aula. Vocês viram que eu já disponibilizei um planner, só que eu dei uma melhorada muito boa do que eu tinha colocado na primeira aula, tá? Lá do planner, e aí, no final, eu vou gerar aqui um link para quem está aqui na aula, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Tá dando para vocês verem? Não se preocupe que eu vou aumentar o zoom, tá? Ai, gente, deixa eu aumentar aqui. Peraí. Ó, então, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui é um mapa mental. Eu vou abordar tudo isso aqui com vocês hoje, certo? Deixa eu só tirar aqui. Fechar isso aqui, porque facilita a compreensão, senão vai ficar muita coisa aberta ao mesmo tempo, e aí fica complexo, tá? Mas só para eu explicar melhor o que eu vou falar para vocês, tá? A nossa aula aqui é sobre rotina de estudos com alta performance, e aí a gente vai ver, né, como o próprio nome está falando, um pouco sobre o que é alta performance. Eu vou passar de uma forma bem rápida, porque a minha intenção aqui não é falar os conceitos propriamente, mas é já da prática, na prática, o que pode ser isso. Então, eu vou falando de alta performance em cada uma das partes que eu vou falar, certo? Mas a gente vai ver um pouquinho o que é. Vou falar um pouquinho para vocês sobre gestão do tempo, né? Sobre a rotina, como é que a gente operacionaliza a nossa rotina, né? Através do planejamento. E aí, depois a gente vai ver uma parte muito boa sobre rotina de estudos, tá? Então, gente, partindo do princípio, né, que a gente está aqui tentando compreender melhor a rotina dos estudos com alta performance, né, eu já pergunto para vocês, né, o que é alta performance? Né? O que a gente entende? Começa a pensar aí. A outra coisa, eu falei para vocês trazerem, né, papel e caneta. Vão anotando até no bloquinho do celular, não sei, mas se você puder ir escrevendo, se isso for também uma intenção sua de estudo, se você gostar escrevendo. Tem pessoas que gostam mais escutando, né, que são mais visuais, que vão fazendo aí o print, tirando a foto, também pode, né? Mas se você puder escrevendo esses tópicos, para você já ir se perguntando, tá? Então, a alta performance, gente, hoje, ela, assim, de uma forma bem resumida,
né, ela é conhecida muito, ela se torna de quem a pratica como um estilo de vida, né? É um estilo de vida, na verdade, acaba se tornando um estilo de vida, por quê? Porque ela está intimamente relacionada ao equilíbrio de vida como um todo e à minha produtividade. Então, nada mais é do que a alta performance, é eu buscar esse equilíbrio em relação à minha vida, produzindo aquilo que eu preciso produzir para alcançar os meus objetivos. Então, eu preciso, quando eu trabalho com alta performance, quando eu estudo com alta performance, eu planejo. Por quê? Porque uma das essências principais da alta performance, de viver com alta performance, né, de buscar alta performance, é você cuidar do tempo. É a gestão do tempo, tá? Então, é você fazer o melhor que você pode. Deixa eu abrir aqui. É você fazer o melhor que você pode. Ai, gente, agora. Deixa eu ver se deu certo. Nossa, por que não aparece agora? Socorro. Pronto, agora foi. A alta performance é justamente você fazer o melhor que você pode com o seu tempo, tá? E claro que levando aos resultados, porque não adianta você só fazer se você não está concluindo, você só usar o seu tempo ali, eu vou estudar 10 horas seguidas, e aí no final das contas, você tem a sensação de que você não aprendeu nada. Chega lá na hora da prova, você tirou nota baixíssima, tá? Então você estudou, você usou o seu tempo, mas você não performou. Você não fez e não incluiu estratégias e ferramentas para fazer da melhor forma que você podia ali naquele tempo que você tinha. E aí, para a gente alcançar alta performance, gente, nada mais do que a gente precisa se conhecer. Conhecer o nosso tempo, planejar o nosso tempo, tá? E buscar com isso, focar com aquilo que eu planejei. Então, muitas vezes a gente saber o que eu quero para a minha vida nesse momento. Né? Qual é a área, por exemplo, você pensar qual é a área que nós vamos focar em 2023. O que você quer fazer? Né? Eu tenho conversado com muitas pessoas que querem estudar, né? Que querem voltar, algumas querem voltar a estudar, outras vão terminar a graduação, e aí já vislumbram um mestrado, já vislumbram um doutorado, vislumbram fazer um concurso público, né? E muita gente deixa para estudar, para o concurso especialmente, quando recebe o edital, né? Deixa para estudar para o mestrado, sabendo que tem uma prova para aquele mestrado, vai deixar para estudar quando recebe o edital. E às vezes não dá tempo. Por que não dá tempo? Porque a pessoa trabalha, porque a pessoa não conhece a rotina dela. Porque a pessoa está ali priorizando outras coisas e, de repente, pá, saiu o edital, eu tenho que agora priorizar os estudos. Aí é cansativo, sabe? Viver a desorganização de você não conhecer como é a sua rotina, uma hora cansa. Cansa tanto que você fica desacreditado em você. Você fica achando que você não vai passar, que você não tem tempo, aí você começa a procurar as desculpas, né? A botar a culpa nos outros, a procurar desculpa, e que é isso, que é aquilo, que... E você não está ali pensando que você realmente deve gastar suas energias, tá? Então, eu digo para vocês assim, é altamente possível a gente alcançar alta performance nos nossos estudos, na nossa vida, mesmo você trabalhando, estudando, cuidando de alguém, vivendo com alguém, tendo um relacionamento, na vida, gente. Na vida. É apenas a vida andando e a gente precisando equilibrar ela, né? Só que aí, muitas vezes, quando a gente tem várias atividades, a gente precisa buscar essa alta performance, que seja o quê? Usar o meu tempo da melhor forma. Usar o meu tempo, e muitas vezes quem fala muito sobre alta performance, né, coloca muito a necessidade de também ter rapidez, mas só se consegue essa rapidez quando você tem um conhecimento. Então, eu só consigo, hoje, antigamente eu sentava uma manhã toda e ficava planejando minha semana. Hoje eu planejo minha semana, muitas vezes aqui eu sento 10, 15 minutos, eu planejei e coloquei na agenda tudo que eu tenho para fazer na semana. E assim, lá atrás, quando eu fazia isso, que eu via quem trabalhava com isso, assim, quem lidava muito com isso, que ensina também sobre isso, né? Falar que conseguia fazer em 10, 15 minutos, eu ficava, nossa, é louco essa pessoa, não consegue. Nossa, eu tenho que organizar aqui tudo, sabe? Mas é possível. E a gente vai aprendendo isso,
Com a prática, com a prática. Planejar, gente, é a habilidade que a gente aprende. Ter rotina, estudar, é a habilidade que a gente aprende. E a gente só aprende com treino. Então, performar nos estudos, performar na vida, ter essa rotina, é também uma habilidade que a gente aprende, tá? Sempre concentrado nesses pensamentos, buscando a melhor forma de me planejar, a melhor forma de focar, né? E como utilizar o meu tempo. E aí, quando eu falo de tempo, a gente vem para cá, para a gestão do tempo, tá? E aí, dentro da gestão do tempo, eu quero colocar aqui para vocês. Gente, eu tô compartilhando aqui, tá dando para vocês verem, né? Se não der, por favor, me avisem, mas aqui o Meet está me avisando que está compartilhando, tá? E aí, eu estou aumentando o Zoom, que é para vocês verem, tá? Então, a gente já falou aqui sobre alta performance, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a gestão do tempo, né? Muito do que... Ai, meu Deus, socorro. Muito do que eu coloquei aqui para você, que eu estou colocando aqui para vocês, é o que tem lá no checklist. Só que lá no checklist eu converso e coloco de forma prática. Então, eu converso lá com vocês, como é que você melhora mais o seu tempo, como é que você usa melhor o seu tempo, né? O que você faz com o tempo? Então, antes de mais nada, a gente precisa refletir, né? Buscar uma reflexão sobre a nossa vida, tá? Quando a gente vai planejar a semana, por exemplo, no final de semana, eu escolho geralmente o domingo para planejar a minha semana, eu faço uma revisão da semana que passou. Eu abro a minha agenda da semana que passou, eu abro a minha lista de tarefas, vejo ali o que foi que aconteceu ou não. Certo? Às vezes, até essa revisão, gente, eu ainda faço na sexta-feira, certo? Por isso que meu planejamento do domingo, ele vai ficando cada vez mais rápido de ser feito, porque muitas vezes eu também tenho que estar, só eu e a minha filha, e eu tenho que me concentrar ali, compreender que aquele diazinho é um dia muito dela, né? Então, eu tenho que, o que é meu, que é da minha parte, da minha rotina, que eu preciso gerenciar, eu tenho que tornar mais rápido ainda, tá? Então, são as minhas necessidades. Vai pensando aí nas tuas necessidades também. Ah, professora, eu posso planejar a minha semana no sábado? Pode. Eu posso planejar na segunda? Pode, mas é isso. O que você vai fazer na segunda? Você vai começar a segunda sem saber o que você vai fazer na segunda, tá? Então, se estiver complicado no domingo, planeja pelo menos ali a segunda, compreende o que você vai fazer, ó, coloca ali na tua agenda o que você vai fazer, porque aí você vai saber o que você está fazendo com o tempo que você tem naquele dia da semana. E aí, quando você chegar na segunda, se for um dia mais tranquilo, você faz isso, tá? Então, assim, não tem nada engessado que eu vou dizer para vocês, gente, precisa se adequar muito à realidade. E é isso que eu faço muito lá no checklist, conversando e explicando, tá? Então, essa reflexão que a gente precisa fazer, o que nós temos feito com o tempo que nós temos, né? O que você fez com o seu tempo, né, desse ano? O que você fez? O que nós temos feito? O que você tem feito com as 24 horas que você tem no dia? Sabe? Você tem ido para a faculdade, você tem trabalhado, o que você tem feito? Tá? Então, muitas vezes, o que eu faço, o gerenciamento do tempo, não é eu ter mais tempo, porque é fato. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. E tempo não muda. O dia vai ter as 24 horas, a semana tem lá os 7 dias, e o mês tem 30 dias, 31 dias. Gente, isso não muda. Quantidade de tempo não muda. O que a gente pode mudar para melhorar é saber o que eu estou fazendo com aquele tempo que eu tenho. Então, nas 24 horas, quantas horas eu estou cuidando do meu sono? Né? Quantas horas eu estou dormindo? Quantas horas eu estou dedicando para um lazer? Quais os dias da semana? Né? Quantas horas eu estou trabalhando? Quantas horas eu estou estudando? Quantas horas eu estou me dedicando ao que eu quero viver no próximo dia? Né? Me dedicando a como eu quero viver o dia presente. Sabe? O que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho? Isso que é gerenciar o tempo, gente. É eu ter clareza sobre o que eu faço com o tempo que eu tenho. Clareza. Porque saber que eu tenho 24 horas, isso é verdade absoluta, tá? Tenho 24 horas para viver. Agora, o que eu faço com 12 horas? O que eu faço com 2 horas? O que eu faço com 1 hora? O que eu faço com 30 minutos? O que eu faço de manhã? O que eu faço à tarde? Então, como que eu estou gerindo, tá? E aí vem essa questão, né, gente, das nossas crenças sobre o tempo. Muitas vezes a gente fica tão reclamando e se dando desculpa que, eu queria muito que o tempo tivesse que o dia tivesse 48 horas. Não, só se o dia tivesse 72 horas para eu dar conta de fazer tudo. Porque você não conhece nem sua semana, o que você vai fazer, e você esquece que lá naquela sexta-noite você poderia colocar algo que você está querendo, por força, empurrar ali na segunda e na terça. Então,
a gente pensa muito que o tempo está tá contra a gente, mas na verdade o tempo está a nosso favor, porque ele não se diminui. Ele não se diminui. Provavelmente, muitas vezes, a gente que está ali fazendo as escolhas erradas com o tempo que a gente tem, gastando com o que a gente não precisa gastar, priorizando o que a gente não precisa priorizar, o que a gente não deve. Por quê? Porque a gente não sabe onde a gente quer chegar, porque a gente não sabe qual é o nosso motivo para estar fazendo aquilo ali. Né? É o que eu sempre digo para os meus alunos, eu pensem aí, né, para vocês ganharem fôlego, ou seja, eu dou muito aula para quinto, oitavo período, né, e eu falo, ó, pensa no motivo, por que vocês chegaram até aqui? Né? Por que vocês querem estar aqui? Qual é o motivo? Pois é esse motivo que leva você a ter uma atitude diante daquilo que você está fazendo, a agir diante do que você está fazendo. Né? Para onde que você quer, que você quer chegar? Né? E aí é isso que a gente tem que pensar, que o tempo, ele muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele vai estar ao nosso favor, tá? Então, gerenciamento eficaz do tempo, né? Ops, ai meu Deus, estou só mexendo aqui no lugar errado. O gerenciamento eficaz do tempo, gente, né? Escolher o que é que eu faço com o tempo que eu tenho, isso é gerenciamento eficaz do tempo, requer, como eu disse para vocês, gerir, planejar, são habilidades que nós podemos aprender. Então, requer, por exemplo, estratégias e ferramentas. Estratégias, por exemplo, de você escolher um dia da semana para você organizar, tá? Escolha um dia. Gente, ter agenda, ter planner, não engessa a vida, não. Traz paz, traz clareza. Você fica ali, nossa, eu já sei o que eu vou fazer. Seja uma agenda virtual, você já tem clareza. Então, escolhe um dia da semana. Principalmente quando você tem outras vidas para gerenciar, né? Eu, como mãe, tenho a vida da minha filha também, tenho que cuidar dos eventos, das tarefas que eu tenho com ela todos os dias. É fazer a tarefa da escola, é levar para natação, é fazer isso. E aí eu tenho que conciliar a minha vida do trabalho. Se eu não puder ir, eu preciso delegar que alguém vá com ela, né? Eu preciso encontrar uma forma, sabe? Porque é a educação dela, é cuidar dela também, certo? Então, escolher um dia da semana para a gente organizar a nossa semana é, assim, extremamente importante. E aí, quando estiver terminando o mês, escolhe-se um dia, o último dia do mês, você pode escolher o último domingo do mês, né? Às vezes eu escolho muito o último domingo do mês para gerenciar, para olhar para o meu próximo mês, tá? Então, é bom a gente pensar, né? Pensa aí, se você precisa ou não planejar a sua semana, se é importante para você, tá? Para você incluir um estudo que você está precisando incluir, um projeto de vida, tá? E só lembrando, gente, estudo traz muitas, muitas, muitas conquistas para a gente estudar. Estudar é tempo. Quando a gente escolhe colocar no nosso tempo estudar, o estudo, pode ter certeza, o estudo devolve. Se o trabalho devolve, o estudo também devolve, né? Devolve, certo? A gente alcança as nossas conquistas, tá? Outra coisa, revisar um dia antes o que você vai fazer no dia seguinte, tá? Então, é sempre no final do dia, né? Isso é um horário que geralmente eu coloco ali mais para o final do dia, mas tem alguns dias da semana, justamente por causa da logística com a minha filha, que eu faço isso ali meio-dia, eu já vislumbro o que é que eu vou olhar. Ou então, você pode fazer a cada 2 dias, né? Conheço pessoas que fazem isso a cada 2 dias, não tem problema. Isso tudo vai depender da rotina. Se você tem uma rotina ali mais fechada, né? Que todo dia você está no mesmo lugar durante a maior parte do dia, né? Você é aquela pessoa que você trabalha, por exemplo, trabalha em horário comercial, então o seu gerenciamento é mais quanto que você está fora do seu trabalho, porque ali no seu trabalho você já tem ou pelo menos deve ter uma organização do que você faz ali no teu trabalho, tá? Então, isso deve ser levado em consideração também, certo? Na hora de você fazer essa revisão. Ou então você pode fazer ali revisão no diazinho, às vezes, né? Eu já tive um tempo que eu fazia minha revisão, eu acordo 5 horas da manhã, todos os dias, né? Ou pelo menos 95% dos meus dias aí, e aí eu já vejo, não, o que é que eu vou fazer nesse dia? Ou então no dia anterior,
tá ali 1 hora e meia antes de dormir, você também pode fazer essa revisão. Se você tiver a sua agenda for aqui no Google Agenda, né, você abre lá e você vê, não, o que eu tenho para fazer amanhã. Porque isso também você precisa fazer, muitas vezes, se teve um imprevisto no dia anterior, tá? Então, se teve um imprevisto, apareceu uma reunião que você precisa encaixar no outro dia, apareceu uma aula que você... Então, assim, quem só soube da minha aula hoje, né? E aí tinha um compromisso, e aí, nossa, eu quero desmarcar esse compromisso, ou ir assistir um filme, uma série, não, mas é importante aprender sobre os estudos, eu vou participar. Se reorganizou, precisou lidar ali com aquele imprevisto, e aí foi reorganizando a vida, tá bom? E algumas ferramentas úteis, gente, que nós podemos usar, são essas ferramentas que eu já estou falando para vocês, né? A questão da agenda, tá? De a gente ter um planner também, e aí eu vou falar muito de agenda e planner aqui para vocês, porque são ferramentas muito boas para a gente usar, né? Mas eu vou falar mais lá na frente desses tipos, então é importante que a gente tenha agenda, planner, né? Se você ainda não sabe lidar com isso, é normal de quem está aprendendo, tá? O importante é vencer a barreira. Eu já fui aquela pessoa que eu comprava um planner, usava só até a metade, comprava uma agenda, usava só até o mês de julho, depois eu não usava mais, né? Então, eu vivi longos processos dessa forma, tá? Até compreender que eu precisava ir cada vez melhorando, tá? Muito tempo eu já tive ali só meu cronograma de estudo, mas acabava que eu não conseguia seguir todo. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento da minha vida. Juro para vocês que era justamente dessa forma. Na hora aparecia uma coisa para eu fazer, o que é que eu fazia? Deixava meu cronograma de estudo lá. Aí depois eu estava louca, querendo estudar tudo na véspera da prova, tudo na hora de entregar o que eu tinha que entregar, porque eu não dei a devida prioridade, porque eu não compreendi ainda o motivo de eu estar fazendo aquilo, sabe? Mas quando chegou as minhas épocas de concurso, né, até antes do mestrado, já no mestrado, no doutorado, eu já tinha essas questões, eu amadureci muito na graduação sobre isso, porque tinha que estudar muito, né, e realmente eu estudei muito, muitíssimo mesmo. Fui aquela aluna que eu não tive reprovações, né, que eu estava sempre disposta para ajudar os meus colegas, porque eu gostava de estudar. Por quê? Porque eu já vinha lá do meu ensino fundamental e meu médio, com muitas dificuldades de estudo, e eu já sabia que eu precisava estudar mais do que eu mesma e mais do que qualquer outra pessoa. Eu botei isso na minha cabeça, sabe? Eu botei na minha cabeça isso, e isso me ajudou muito, porque me trouxe um senso de responsabilidade que eu fui encontrando nas minhas estratégias. Então, assim, uma grande estratégia de estudo minha que eu não deixo de forma alguma é anotar. Eu não assisto uma aula sem anotar. Ou eu estou anotando ali, muitas vezes, no celular, mas o celular eu boto no modo avião, porque senão é mensagem, é vontade de olhar o Instagram, né, essas coisas. Ou eu boto no avião e vou usando bloco de notas, mas eu gosto mesmo é de escrever no caderno, né? Então, foi uma das coisas que eu fui desenvolvendo. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo que eu precisava conciliar ali meu dia e meu dia com os meus estudos, né? A minha vida toda com os meus estudos. E aí eu fui usando a agenda, fui aprendendo a usar planner, né? Aprendendo a usar um cronograma de estudos, né? Mas você pode utilizar o computador para você ter a sua agenda, para você ter o seu planner, né? Tem pessoas que são muito digitais, muito assim, muito virtuais, né? Tem pessoas que já gostam da parte física e aí preferem comprar o planner, eu prefiro imprimir um planner. Eu já tive planners que eu imprimi, né? Comprei o planner, o PDF do planner, e aí eu levei numa gráfica aqui, aí imprimi, porque era o planner que eu gostava muito, assim, que eu me identifiquei na época, né? E depende muito, né? E da sua realidade, do que você tem ali. Mas se você é uma pessoa muito de computador, quer colocar tudo no computador, tem um computador que sincroniza já com o celular, encontre a sua forma. O importante é você estudar a melhor ferramenta para você, encontrar a melhor ferramenta para você, tá bom? Utilizando aqui essas estratégias para que você consiga gerenciar o seu tempo da melhor forma possível. Lembrando que o gerenciamento eficaz do tempo, é a gente fazer as escolhas certas com o tempo que a gente tem. Tá bom? 48 horas não vai mudar, 24 horas não vai mudar, mas muda o que eu vou colocar em cada horinha ali,
tá? E aí, gente, falando ainda nessa questão da gestão do tempo, sobre a operacional, ou sobre o planejamento, tá? O que é o planejamento, justamente, minha gente, é muito isso de como que eu escolho o que eu vou fazer com o meu tempo. Como, né? Então, é preciso que eu defina objetivos. E aí eu volto para a motivação. Eu volto para o motivo, né? Porque motivação, gente, é motivo para ação, tá? Então, qual é o meu motivo para eu agir? Qual é o meu motivo para eu fazer isso aqui que eu tenho que fazer? Qual é o meu motivo para eu fazer o concurso? Qual é o meu motivo para eu estudar? Qual é o meu motivo para eu estar fazendo o curso de farmácia, fisioterapia? Qual é o meu motivo para eu querer ser farmacêutico de uma indústria? Qual é o meu motivo para eu querer fazer mestrado? Qual é o meu motivo para agir? Se não tiver uma essência, se não tiver aquela vontade dentro da gente, né? Que eu também traduzo muito isso aqui para sentido, tá? Muito para sentido, né? Qual é o sentido de eu estar fazendo? Então, significa muito assim, por que que eu quero estar fazendo isso? Tá? E esse sentido, gente, ninguém dá para a gente, não. Esse sentido a gente vai criando a partir daquilo que eu quero atingir. Então, se eu quero estudar, se eu quero alcançar, né, como dentro da minha realização profissional, o meu sonho era estar onde eu estou hoje, me tornar professora da universidade que eu estudei. Era o meu sonho de vida. E eu peguei isso para mim. Só que, gente, eu fui conseguir isso, eu me formei em 2004, então eu fui conseguir isso como eu estou hoje, de forma efetiva, né, em 2015. Isso, 2015. Foi o primeiro concurso que eu passei como professora efetiva da UFP. Porque aí depois eu fiz o último, né, que é o que eu estou agora. E aí, só que, ó, olhe de 2004 a 2015, gente. Olha o trajeto. E o que eu aprendi muito é que eu tinha que aproveitar o tempo que eu tinha, o caminho, porque não dava para pular daqui para cá, não. Dava não, eu tinha que ir escolhendo, né? Planejando, definindo. E muitas coisas que eu estou explicando para você, gente, eu fazia, mas eu não tinha noção nem de que era planejamento, nem de que era cronograma de estudo, sabe? Assim, eu ficava com aquilo para mim. O que eu faço hoje no Instagram é que eu peguei toda a minha história, né? Então, antes de eu entrar no Instagram, eu estou aí, eu acho que eu fiquei assim 6 meses. Na verdade, eu estou com esse pensamento desde 2019, para vocês terem uma ideia, né? A pandemia deu uma esfriada nele, mas aí depois eu fiquei assim 6 meses assim imersa nisso aqui, sabe, assim, voltando, eu fiz um estudo, assim, da minha vida, que vocês não têm ideia, assim, tanto de coisa, é um orgulho muito grande, é uma força que a gente descobre que a gente tem até alcançar um objetivo que a gente quer na vida, tá? Então, defina os objetivos, e aí, para ficar uma coisa mais específica, né, a gente tem aquele objetivo de longo prazo, mas qual é o seu objetivo? Você pode começar pensando, qual é o seu objetivo para a próxima semana? Qual é o teu objetivo de curto prazo? Qual é o teu objetivo para o ano de 2023? Né? Então, Iuris, vai ter concurso da Fundação Municipal, como eu vi alguém já falando lá no grupo, né? Meu objetivo é passar no concurso, pois a gente transforma isso num projeto. Mas eu preciso ter um objetivo, porque sem objetivo a gente não planeja. Sem objetivo a gente não prioriza, tá? E aí é onde a gente vem aqui, ó, planejamento anual. Eu dei uma live, convido vocês a verem essa live, gente. Bota na hora que vocês estiverem limpando a casa, estudando, né? Usa como estudo, ou vai no ônibus, vai escutando a live. Eu dei umas dicas muito legais de como fazer planejamento anual, semestral, diário, semanal, né? Sobre áreas, essas coisas. Falei muita coisa legal lá. E aí, uma das dicas do planejamento anual, né, é por trimestre. Você vai fazer o seu planejamento anual por trimestre. Então, já é bom, se você puder, agora ainda em 2022, ou aí no máximo, primeira semana de 2023, né, quem está de férias aproveita, senta aí e organiza os 3 primeiros meses da sua vida em 2023. Pensando quais são os meus objetivos, qual é o meu motivo, o que eu quero alcançar em 2023, que nos 4 primeiros meses, na verdade, né, porque são 4 trimestres para dar os 12 meses, o que eu tenho que fazer nesses primeiros meses para que lá em dezembro eu diga, deu certo. Né? Você vai esperar sair o edital da Fundação Municipal ou você pode olhar os editais anteriores e já começar a estudar? Né? Você já sabe o que pode cair, já sabe qual é alguns assuntos. Né? O que você quer? Vai pensando.
tá? E aí, esse planejamento anual, os objetivos definidos, leva a gente a ações direcionadas, né? Qual é o direcionamento que eu dou para a minha ação, né? Para o que eu quero. Então, eu vou, nossa, então, se vai ter o concurso, posso já ter, se não tem previsão de edital, né? Mas vai ter prova de português. Então, será que eu já entro num cursinho de português? Será que eu já faço? Vai começando a pensar, direcionando aí as suas atividades, as suas ações, para que você saiba o que você quer fazer, né? O que eu quero estudar, eu vou... Nossa, mas, professora, eu estou trabalhando, eu não consigo estudar todos os dias. Pronto. Você já achou o motivo para você fazer planejamento na sua vida. Ponto. Sucesso no concurso, quando se trabalha, só vai, gente, se planeja. Né? Se você renuncia, é perder para ganhar. Tá? Mas depois eu falo um pouquinho, quando chegar lá na frente, sobre essa questão do concurso, do mestrado que você quer estudar, tá bom? E aí, então, direcionar essas ações. Porque aí, quando você direciona, você prioriza. Então, qual é a sua primeira prioridade, né, de 2023? Você já sabe quando é que vai ser o concurso? Ah, não, mas depois tem o mestrado. Qual é a primeira prioridade, né? Eu tô falando muito aqui, gente, porque eu tô falando de rotina de estudos, então eu vou colocando muita vida profissional, tá? Mas você pode ter objetivos de vida, gente. Pode ser uma prioridade sua tirar férias, porque está com 2 anos que você não tira férias. Pode ser uma prioridade sua incluir a atividade física. Gente, a primeira prioridade. Primeiro as coisas primeiras. Vocês querem uma primeira prioridade? Eu digo para vocês, algo que eu negligenciei na minha vida, especialmente na graduação, no mestrado. Eu vou dizer para vocês, não é que eu não fazia, não, mas eu negligenciei. Fazia, parava, porque eu estava achando que eu não tinha aquilo como importante na minha vida. Né? Cuide de você. Cuide de você. Quando você prioriza o seu autocuidado, você fica bem e você consegue fazer todas as outras prioridades. Cuide de você. Faça atividade física. Gente, professor, eu não tenho tempo. Tem. Você vai sentar, você vai pegar esse planner que eu vou dar hoje para você e você vai depois me mandar uma mensagem e vai dizer, professora, eu tenho. Um dia na semana, mas eu tenho. Professora, eu tenho 10 minutos de manhã, dá para eu fazer uns polichinelo, dá para eu colocar um vídeo no YouTube, eu posso fazer isso, eu posso fazer uma caminhada de 15... Movimento o corpo. É movimento. São os neurotransmissores lá, ó, dizendo, nossa, esse corpo tá vivo, esse corpo tá querendo ficar forte. Cuide de você. Tenha um momento para você na semana. Não adianta querer se afundar nos estudos, porque senão realmente vai chegar lá o tempo do concurso, a única coisa que você vai poder fazer é se afundar nos estudos. Por quê? Porque você desperdiçou o tempo todo que tinha, e aí o que te resta, filha, é 2 meses ali. Aí eu digo, meu amigo, pode vir estudar 24. Aí eu vou dizer para você, você vai estudar dessa forma mesmo. Você vai esquecer que tem vida. Só que você vai me dizer, professora, eu estou trabalhando, professora, eu tenho um filho. Pois é, eu vou dizer, pois é. Mais um motivo para se planejar. Vocês estão entendendo que eu estou querendo dizer, sabe? Gente, isso aqui eu não estou falando cor de outro mundo, é coisa que esta pessoa viveu. Que eu vivi, tá? Que eu vivi. Vão por mim, tá? Então, gente, prioridades a gente coloca no planejamento semanal. Por quê? Porque eu tenho aquele meu projeto maior de passar no concurso, por exemplo, né? De passar no mestrado. Na verdade, passar no concurso, passar no mestrado, não é um projeto, é uma meta, é um sonho que você transforma em projeto. Qual é o projeto? Estudar para o concurso. Gente, usar esses verbos informa ao seu cérebro o que você quer. Ai, meu sonho é passar no concurso. Seu cérebro entende que você quer. Mas quando você diz, eu vou estudar para o concurso, seu cérebro diz, aí vem disposição. O cérebro é nosso melhor amigo. Tá bom? E ele entende os verbos que a gente fala, certo? Então, no planejamento semanal, se você tem o sonho de passar no concurso, a meta de passar no concurso, o seu projeto, estudar para o concurso, tem que ter prioridade na semana.
As atividades. Todo projeto tem etapas, né? Todo projeto tem etapas. Então, passar no concurso tem várias etapazinhas. Depois eu posso falar para vocês. Várias etapas. Escrever o TCC, minha gente. Escrever o TCC por quê? Porque você só vai fazer a prova do mestrado no final do ano se você defender o seu TCC. Então, não negligencia o TCC. Prioriza o TCC. Eu digo muito para as minhas alunas, minha gente, vocês não vão sair daqui sem vocês não terminarem esse TCC. Então, é difícil, mas não é esse desespero que as pessoas falam, porque se você se planejar, vai dar certo. A gente consegue. Tem uma aluna minha que, graças a Deus, assim, o projeto dela. As duas que eu tenho, estou com projetos assim muito bons, né? Mas devido dificuldades, pandemia ainda, né? Depender de pessoas para responder questionário, a gente está tendo algumas dificuldades. Só que a gente percebeu isso tão cedo que está dando tempo a gente fazer. Ali vai dar tempo elas defenderem quando tem que defender, né? Porque está lá, eu sempre falando, concentra no cronograma, nós não fizemos aquele cronograma à toa, nós não escrevemos aquela metodologia à toa, tá? Então, eu disse para ela, quais são as etapas, né, que você tem que vivenciar no seu TCC? Mesma coisa para você fazer a prova, tá? Então, são as prioridades. Ah, professora, eu estou de férias. Tem gente que não planeja, né? E aí termina as férias, está cansado. Termina as férias, tá achando que não viveu as férias. Aí tá reclamando, nossa, só 30 dias, só 10 dias. Gente, faz o que der para fazer. Com os dias que você tem, tá? Mas planeja algo ali, planeja o autocuidado nas férias, sabe? Planeja o check-up que precisa, um momento de lazer, o desligar o computador, o celular, o viajar, não tenho dinheiro para viajar, pois vai numa praça, olha a natureza, faz o que tem que fazer com o que você tem, os recursos que você tem. Tá bom? E, por fim, nessa parte do planejamento, o planejamento diário, né? Que aqui está escrito errado, a professora escreveu errado, eu vou já corrigir. Tá bom, gente? Organizar as atividades rotineiras, tá? Você vai aqui organizar, então você precisa ter clareza, e aí é onde entra, gente, a agenda. A diferença do planner para a agenda é justamente essa, né? O planner, ele tem lá a parte anual, mensal, semanal, e a parte diária, já vem a agenda dentro do planner, mas você diz, não, professora, eu já tenho, a minha professora, eu dava muito para os meus alunos o planner semanal, né? Eu quero ter só uma agenda, professor. Tá mais barato, eu encontrei, tá mais barato. Ok, tá? Arruma outro jeito de você planejar aí seu mês, sua semana, você não precisa... Gente, às vezes você não tem dinheiro para comprar agenda, por isso que eu vou disponibilizar um planner para vocês também, que é para não ter reclamação, que é para você praticar o que eu estou te dizendo hoje. Gente, faz no papel, eu cansei de fazer, nos meus cadernos que eu estudava, lá na parte de trás, eu dividia a minha semana. Cansei de fazer isso, eu dividia o meu mês. Quando eu aprendi, às vezes eu copiava da internet o que eu achava e eu copiava no papel Chamex, porque eu não tinha dinheiro na graduação para fazer isso, né? E aí depois eu consegui lá a mentalização, fui conseguindo a bolsa, fui aprendendo, fui conseguindo comprar. Olha, gente, tem etapa para tudo que nós já vivemos aqui, tá bom? Então dá certo sim, vai fazendo com que os recursos que você tem, tá? E aí, dentro do foco e da constância, gente, viver o foco todos os dias, né? O que é você focar, né? O que é focar, o que significa, né? O foco, a constância, é justamente você concentrar no que é importante, no que é importante, no que é prioridade. É você realmente colocar em prática a escolha correta com que você faz no seu tempo. Isso é focar. Tá? É fazer aquilo que é importante e não o que é urgente. Porque se você não prioriza, alguém vai priorizar a sua vida por você. Se você não sabe o que é importante para você fazer na sua semana, se você não tem noção do seu planejamento semanal, alguém vai te mostrar o que é importante. E aí começa a aparecer as coisas urgentes, você começa a apagar os fogos, né? Resolver os BOs que tem para viver a vida dos outros, e você esquece de focar na sua prioridade. Tá? Então, focar é justamente isso, dar atenção ao que é importante. E a constância é o que transforma esse foco em um hábito. Então, muitas vezes, o hábito, a constância ela é necessária naqueles hábitos que nós não alcançamos ainda. Então, por exemplo, quem vai para a academia, que faz musculação, já tem aquilo como hábito, já vive aquilo. Ele não precisa focar naquilo. Ele já vive aquilo, para ele é fácil botar a roupa e ir para a academia.
fazer lá a musculação da pessoa, tá? Não é mais hábito, ali já virou estilo de vida para a pessoa. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que estão há anos sem fazer atividade física e querem incluir a atividade física, é um hábito que precisa ser incluído, aí precisa buscar as estratégias para alcançar aquele hábito, né? E aí é focando, transformar esse hábito, né, essa atividade aqui em algo importante, que aí você vai focar, prestar atenção nele, e aí você consegue transformar realmente num hábito que vira ali seu estilo, que fique incluído no estilo de vida, tá certo? E agora, rotina, né? Falando aqui um pouco, né, sobre, só para constar aqui, né, que eu já falei sobre rotina de estudos, alta performance, gestão do tempo, e agora falando sobre rotina, operacionalizando o planejamento, tá? Então, bora começar a falar aqui de uma forma mais prática, já estamos chegando na parte específica dos estudos, né? E aí, como é que a gente operacionaliza, né? Porque eu já falei para vocês a importância, conscientizei vocês da importância, compreendam, planejar não é engessar a vida, tá? Planejar, na verdade, é ter paz, ter clareza sobre o que você deve fazer sobre a sua vida. Gente, eu digo para vocês, né? É muito bom planejar, é muito bom quando você sabe o que você faz, né? Eu tenho dificuldades, assim, principalmente depois de 2 Covid, eu não sei aí quem passa o que eu estou passando, que é esquecimento absurdo. Então, cada vez mais eu preciso anotar. Então, eu aprendi muita coisa sobre isso, sabe? Então, é extremamente saudável se planejar. É extremamente saudável você querer aprender a viver o planejamento na sua vida. Tá? Isso eu digo assim, de coração bem aberto para vocês. E é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Que eu já vivi as dores, as dificuldades da graduação, as dificuldades de ser aquela estudante da graduação, do mestrado, do doutorado, de vivenciar a vida, que eu digo para eles, gente, eu queria que vocês não tivessem. Eu queria que vocês não tivessem isso, eu queria que vocês acreditassem no que eu estou falando, assim, para vocês não vivenciassem. Eu queria dizer assim, estudem, não esperem para o dia da prova, organize a vida, façam atividade. Nossa, uma das coisas que eu mais falo, façam atividade física, faça aquele pouquinho todo dia, fortalece o corpo, sabe? Fortalece o corpo. E aí você alcança tudo isso, gente, quando você tem clareza sobre o seu dia, sobre o seu tempo, tá? Não escuta tanto o que é negativo, né? O que eu sempre digo assim, você vai entrar na graduação, por exemplo, posso falar do curso de farmácia, e aí eu tenho falado, desde que eu estou coordenadora, né? Eu falo, todo semestre eu falo para os calouros, e uma das coisas que eu mais falo para eles, eu disse, olha, as pessoas vão te falar várias coisas, algumas coisas vão soar negativo, mas é a vivência da pessoa, não vai ser a sua vivência, pode não ser a sua vivência. Então, você já entra e as pessoas já dizem, nossa, farmacologia é péssimo, farmacologia horrível. A pessoa vai para a disciplina de farmacologia, ela já vai desesperada de medo. Ela já vai com medo. Então, compreenda, a vida, o que o outro vive ali, não significa que é o que você vai viver. Sabe? Isso precisa ficar claro na nossa vida. A minha vida, ninguém sabe, eu não sei a vida de vocês. Ninguém sabe da vida de ninguém, sabe? Então, é preciso que a gente compreenda também o conhecer. Antes de você conversar com alguém, converse com você mesmo. Antes de você pedir a opinião de alguém, peça a opinião para você mesmo, se escute. Observe a sua vida, pare e pense. Vai deixar de fazer um concurso? Por que você vai fazer concurso? Porque todo mundo diz que tem que ser funcionário público. Né? Vai fazer o mestrado porque tem que terminar a graduação e fazer mestrado? Pensa. Pense. Pensar. É o que eu digo para eles. Eu digo, olha, ninguém colocou aqui vocês no curso de farmácia, ninguém foi lá na casinha de vocês, pegou a mão de vocês passaram, vocês escolheram estar aqui. Usem essa escolha de forma saudável, da melhor forma que vocês puderem, enfrentem os desafios. E aqui é estudo até você não querer mais. Estuda e aprender a lidar com os outros, que é a vida, tá? É a vida. Bom? E aí, gente, operacionalizando, eu trouxe aqui uma série de ferramentas para vocês, né? Eu tenho a caixa de entrada, então, assim,
você planejou, né? Ou você decidiu, você vai se planejar, e aí você é uma pessoa que você estuda, você trabalha também, né? Eu tenho alunos que eles estudam, que eles trabalham e que eles querem fazer concurso. Tem aquela pessoa que ela estuda, que ela trabalha, quer fazer a prova do mestrado, a prova da residência, quando terminar o TCC, quando terminar a graduação, mas tem filho, tem marido, ou tem esposa, ou tem namorada, ou cuida da mãe, né? Tem aquelas pessoas que trabalham, estão há meses, há anos sem estudar e querem voltar a estudar para o concurso, pessoas que estavam fazendo a graduação, terminaram a graduação, foram trabalhar, estão fazendo a especialização, mas querem fazer uma prova do mestrado, né? Pessoas que por algum motivo tiveram que acompanhar parentes que estavam com problemas de saúde e aí tiveram que desacelerar a vida para cuidar dessa pessoa, ou porque mesmo adoeceria, estão voltando e precisam estudar. Pessoas que gostam muito de estudar, mas que não sabem como se organizar, porque arrumaram um emprego e aí tem pouco tempo agora, mas querem estudar, né, para alcançar esse objetivo. Então, nós temos várias situações, e todas elas nos levam à necessidade de planejamento, tá? Então, definimos os nossos objetivos, então como que a gente vai planejar agora, certo? A caixa de entrada, gente, a caixa de entrada nada mais é do que uma lista geral, né, uma lista da semana, uma lista do dia, uma lista do mês, com tudo que você precisa realizar, tudo mesmo. É como você pegar um bloco de notas, meu bloco de notas não está aqui, mas você pode usar os computadores hoje, tem as notas autoadesivas, né? Então, é assim, por exemplo, eu estou lá na coordenação do curso, aí eu recebo aluno, recebo professor, e tem os horários lá que eu olho o meu e-mail. Tem dias que o meu e-mail fica aberto, né? Alguns dias eu escolho fechar, porque senão eu não consigo priorizar o que eu tenho que priorizar de importante ali que eu escolhi para aquele dia, né? Então, chegou um e-mail, você tem a reunião amanhã, só que tipo, é terça-feira, a reunião é quarta, eu organizei minha semana no domingo e a minha quarta tá ali. Como é que eu vou encaixar? Só que é uma reunião do meu trabalho, eu tenho que incluir, né? Então, eu anoto ali na caixa de entrada, o que apareceu no e-mail, reunião. Aí apareceu no e-mail, lê memorando tal, lê memorando, eu vou colocando tudo. Você tá aqui, ó, no meio do supermercado, aí você recebe, foi lá, saiu da faculdade, foi para o supermercado, aí recebe uma ligação, né? Ei, fulano, o professor marcou a aula amanhã, disso, horário tal, e ele vai dar a aula, mas ele não vai gravar essa aula, não sei o quê, tem que assistir nesse horário, e aí você não sabe como é que você faz, aí você para de fazer o supermercado, você para de fazer o que você está fazendo. Não, continua o que você está fazendo e vai lá, ó, no teu bloco de notas e anota. Depois, quando você chegar lá na sua casa, você vai olhar tudo que você anotou do bloco de notas no dia, né? Eu, às vezes, faço isso geralmente eu faço isso ainda de tarde, quando eu estou no trabalho, né? Pego tudo que tá lá, que eu botei nessas minhas notas autoadesivas, tudo que eu coloquei lá, e aí eu vou colocando. Então, a reunião marcada 16 horas do outro dia. Eu boto lá às 16 horas. Se eu tinha um compromisso lá, eu vejo como que eu realoco esse compromisso para outro dia. Responder, ler o memorando tal. Dá para eu ler que horas? Dá para eu ler hoje? Então, eu leio hoje. Aí eu vou tirando, tá? Então, a minha caixa de entrada, eu não preciso ordenar, não preciso colocar em ordem, nada. É o que vai surgindo no meu dia. Eu me lembrei, tô bem aqui no médico, eu me lembrei que tô correndo, eu me lembrei que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tá no meio da correria do dia, tenho que ligar para minha mãe, tenho que marcar consulta tal. Coloca lá na caixa de entrada, vai jogando, gente, porque isso esvazia a mente, deixa tranquilo e sem, eu tenho que lembrar, aí você esquece e aí não lembra, tá? Deixa eu só permitir aqui. Boa noite, minha gente, para quem está chegando por aí, aproveitem, tá bom? Certo? Então, a caixa de entrada é justamente essa lista de tudo e um pouco mais, que vai surgindo, que me ajuda a esvaziar. É obrigatório, gente? Nada que é obrigatório, você não é obrigada a fazer nada do que eu estou dizendo, tá bom? São opções que você tem, e aí você vai adequando à sua realidade. A agenda, né? Se você for escolher, gente, tem uma dessas coisas aqui, por favor, tem uma agenda. Professora, eu posso ter uma agenda e posso ter um caderno, que aí eu vou usar o caderno de lista de entrada, de lista de tarefas, perfeito. Fiz isso quando não se falava em planner, só se falava em agenda, eu fazia muito isso.
Eu tinha um caderno geral, né, um caderno grande, acho que quem já. Eu dividia pelos meus trabalhos, teve uma época que eu tinha 3 trabalhos, né? E aí, nos 3 trabalhos, eu tinha que estudar para um concurso também. Loucura, loucura, loucura. Então, eu tinha que ter minha vida organizada, eu tinha minha agenda e eu tinha esse caderno onde eu botava tudo. Só que nessa época eu não sabia que era a caixa de entrada que eu fazia. Mas eu fazia. Só que eu negligenciava muito, gente. Eu deixava muito para lá. Então, eu me esquecia das coisas. Eu fazia muita lista de tarefas, muita essa lista de atividades. Isso eu fazia, tá bom? Fazer não faço, na verdade, porque foi só aperfeiçoando, graças a Deus. Agora eu faço a caixa de entrada, isso eu faço demais, porque minha gente, principalmente depois de 2 Covid, assim, aí que fica pior mesmo, sabe? E aí isso ajuda, realmente esvazia a mente, tá? A agenda, gente, a agenda é onde você vai anotar todas as suas atividades diárias, né? Eu tenho aqui um exemplo, né, de um planner, né? Eu tenho planner, mas eu sempre tenho aquele físico, tá aqui, ó, um planner, deixa eu botar aqui na parte diária, por exemplo, tá aqui na última semana do mês, né? Esse é um planner novinho aqui. Pronto, tá aqui. Primeiro, né? Então, você tem aqui as atividades diárias, se dá para vocês verem, certo? Mas isso aqui é uma agenda diária dentro de um planner, tá? Isso aqui é porque tá novinho, que já é aqui de 2023, porque eu vou comprando para aperfeiçoar, para mostrar para quem eu tô fazendo consultoria, mentoria, essas coisas também, e para usar, certo? Quando você compra uma agenda, tem agenda, se você gosta muito, se você já quer com horário, e também isso aqui para mim eu não quis com horário, né? No meu planner também vocês vão ver, e o planner, eu abandonei o plano que eu tinha para testar o meu planner, e eu não coloco horário porque hoje eu já faço transição para agenda digital. Eu uso o Google Agenda, tá? Então, usando o Google Agenda, eu coloco tudo que é fixo, tudo que tem horário fixo. Então, assim, reunião, levar minha filha na escola, se eu for à missa, o horário que eu vou para a missa, o meu horário de atividade física, as aulas que eu ministro, né? Tudo que tem horário, as reuniões, tudo que tem horário fixo está lá no Google Agenda. A agenda não é lista de desejos, a agenda você bota tudo lá no físico, tá? Ou no digital, mas você vai botar no horário, porque tem o horáriozinho de cada coisa, tá bom? Se não tem o horário, você vai encaixar na sua. Ou você vai tirar da caixa de entrada, né? Às vezes nem tá, gente, na caixa de entrada. A caixa de entrada é para aquelas coisas que vão aparecendo, tá bom? É para você esvaziar o cérebro. Mas tá ali, ó, na sua lista de atividades, ou como vocês já ouviram dizer, esse aqui é o mesmo to-do list ou checklist, né? Mas existe muito como lista de atividades, como lista de tarefas, né? Ou como to-do list, né? E aí tem muita gente, deixa eu colocar aqui, tem muita gente que julga isso aqui, que não gosta, né? Mas porque não sabe usar, tá? Porque não sabe usar. Então tem que ser uma lista de tarefas, uma lista de atividades otimizada. Tem que otimizar. Por quê? Porque ela tem que ser por dia ou no máximo, do máximo, por 2, 3 dias. Por semana, mas fica uma bagunça, tá? Então, a lista de tarefas, gente, é aquela tarefa que você sabe que você tem que fazer naquele dia. Não faça lista de tarefas com tudo que você tem que fazer na semana, porque é caixa de entrada, tá? Da caixa de entrada, você vai colocando, ó, aqui nas suas listas de atividades para a semana tal, e aí você vai distribuindo na semana. Se tem alguma tarefa aqui que não tem horário, as que têm horário você já levou para a agenda há muito tempo, coloca na agenda, tá? Então você tem que pegar a caixa de entrada, a lista de tarefas e mandar para a agenda o que é horário fixo. Professora, mas aqui na lista de tarefas eu tenho que estudar para a disciplina tal. Que dia? Pois é, exatamente. Quando você tiver noção que você botou lá na sua agenda, que você botou no seu planner semanal, tudo que você tem que fazer, aí você tirou da semana, levou para o dia, aí você descobre que na segunda à noite, que na segunda de 4 às 18, você não tem nada. Não tem nada. Professora, eu posso estudar nesse horário? Deve. Aí você vai incluir a tarefa. É prioridade, né? Lembra da prioridade. Estudar para disciplina, né?
Aí, como é que você vai escolher? Qual é a primeira avaliação que vai ter? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Você vai priorizando pelas suas avaliações, certo? Você vai priorizando dessa forma. Professora, mas tem o hábito da atividade física. Beleza, então olha para a tua semana toda e vê quais são os dias que tu consegue fazer, gente. Meia horinha ali, tá? Para estudar. Às vezes eu tenho tanto estudo, eu faço uma pós-graduação, né? E quando chega a semana da pós, é quando eu finalizo as atividades que tem que fazer, né? Ou eu faço logo no início, ou eu vou fazer só na semana, depende da complexidade, porque é uma pós-graduação em que você tem que ler um livro para poder você entregar a atividade, praticamente, né? Então, eu fico lendo o livro, terminei de ler o livro, eu faço a atividade, né? Ou pelo menos ler o resumo, reassistir a aula. É muito densa essa pós e eu tenho que reassistir muitas aulas. Eu estudo muito relacionado a isso, né? E aí, levando em consideração isso, muitas vezes eu diminuo minha atividade física, mas eu não deixo de fazer. Então, tem uma sexta ali, né? Um sábado que eu preciso dar uma diminuída na atividade física que eu tenho para poder sobrar mais tempo para eu fazer essa atividade. É tudo a gente organizando, mas eu só consigo fazer isso na semana porque eu sei que eu tenho que fazer aquela atividade. Se eu não sei, vai ficar assim, ó, tudo atropelado em cima da hora, tá? Então, lembra aqui o que é urgente na tua lista de tarefa, o que não é urgente, tá? E lembra das prioridades. E aí eu acrescento bem aqui, gente. Não, pera. Prioriza o importante antes do urgente, tá bom? Que é aquelas prioridades que você fez. E aí, lembra dos drenos, gente. Para você fazer seu planejamento aqui, cuidado com aquelas situações que roubam o teu tempo, tá? Cuidado, elas são muitas vezes específicas para cada pessoa. Então, por exemplo, o celular, o ambiente, né? Ah, eu não quero meu quarto, professor, é muito escuro. Ai, minhas casas é cheia de gente. Ai, tem isso, tem aquilo. Faz com que você tenha. Lembra do motivo, o esforço compensa. Não existe dias de glória sem dias de luta. No pain, no gain, né? Como se fala. Faz com que tenha. Dá um jeito, bota um fone de ouvido, vai para outro lugar, vai para a pracinha, vai, encontra uma forma. Faz isso lá na universidade, na faculdade, em algum momento, mas encontra. Tá? Uma forma de melhorar o seu ambiente ou de lidar com o ambiente que você tem, mesmo que ele seja um ambiente que te distraia muito. E o celular, minha gente, o celular. Gente, não, a gente precisa cada vez mais aprender que quem criou o celular foi o homem, e não o celular que criou o homem. E o celular está mandando em muita gente, e manda e muitas vezes nas nossas vidas, né? E aí manda, e olha o que leva, o que o celular leva da gente? O que vocês acham? O que o celular leva da gente? Tempo precioso, tempo. Por quê? Porque eu vou entrar lá no Instagram para ver a live da professora Iris, aí eu olho os stories do fulano, aí eu abro os stories, aí tem fulano fez 20 stories, eu vou olhar os 20 stories do fulano, só para saber da vida. Aí eu vou ver a fofoca que saiu lá naquele Instagram do colunista. Aí você vê, no final, você não tem mais nem 15 minutos para ver a live da professora Iris. Porque você entrou no Instagram para fazer o que não era para fazer, e fez o que não era para fazer, porque você se distraiu, tá? Mesma coisa com o WhatsApp, né? Mesma coisa com o WhatsApp. Eu sempre falo para os meus alunos, desde que eu assumi a coordenação, eu não faço atendimento de coordenação pelo WhatsApp. Eu não tenho condições psicológicas, e aí foi uma escolha que eu fiz, com o tempo que eu tenho, né, de usar como meio de comunicação da coordenação com os alunos. Agora que é presencial, eles podem ir lá, né, na coordenação, eles vão lá, mas usar o e-mail, tá, gente, porque são 300 alunos no curso, praticamente, e eu tenho uma vida pessoal, né, então eu preciso priorizar o WhatsApp para a minha vida pessoal, né.
Então, para os alunos, eu priorizo muito o e-mail. Tá? Então, a gente tenta responder todos os e-mails. Então, assim, você vai escolhendo, porque senão você vai negligenciando, você não responde as pessoas como deve responder, deixa as pessoas, eu estava deixando, assim, minha mãe, né, muitas pessoas que precisavam do meu auxílio rápido, que eu tenho um contato muito pelo WhatsApp, né, e eu estava negligenciando, e aí quando aconteceram fatos que eu disse, não dá certo. Tá? Preciso escolher onde eu vou, qual é o lugar do meu trabalho na minha vida, qual é o lugar da minha vida pessoal, né, como que eu faço isso? Embora os meus alunos de TCC tenham acesso à minha pessoa de manhã, de tarde, de noite, né, alunos de projetos, e eu fui organizando isso, né, mas muitas vezes as pessoas não compreendem. Só que paciência, tá, gente? Paciência. A gente é que sabe mesmo das nossas intenções. Se são intenções corretas, ó, não se preocupe, segue. Segue, tá bom? Então, conheça quais são, o que te atrapalha, o que está te atrapalhando hoje, né? Tem algumas preocupações, tenta resolver essas preocupações, né? Muitas vezes você não conheceu o seu dia, se torna um dreno, porque aí você fica ali, ó, tateando na procrastinação e procrastina, e chega na faculdade, ai, tô tão cansada, tô morto de cansada, e realmente tá, passou o dia inteiro na faculdade, aquele calor, aquela confusão, vai para um lado, vai para o outro, estuda isso, estuda aquilo, a mente está mega cansada, mas não está cansada para ficar no celular o restante da noite toda, que você entra no seu horário de sono, no celular, maratonando uma série, mas você está cansado para estudar. Entendeu? Prioridades. Desculpas que muitas vezes a gente dá, mas eu estou dizendo, não digo que vocês estão fazendo isso, não, mas que muitas vezes a gente faz sim. Já fiz muito isso, muito, tá? E aí a gente vai botando as desculpas e vai esquecendo de fazer o que tem que ser feito. Então vamos aqui praticamente para a rotina de estudos, gente, tá bom? Rotina de estudos requer muito, né? Deixa eu fechar aqui para ficar um negócio mais certo? Então, aqui a rotina de estudos, eu vou falar um pouquinho disso aqui para vocês, certo? Muitas vezes, a rotina de estudos, ela é negligenciada, como eu já falei, porque você não conhece a sua rotina. Você não sabe gerir o seu tempo. Você não sabe o que você está fazendo com o seu tempo. Aí você acha que não dá para colocar estudo. Então, foco no estudo. Se o teu sonho, tua meta, é passar em determinada prova, teu projeto de vida para aquele ano é estudar para aquela prova. Então, teu foco de vida, o teu importante é concluir aquele projeto. Se o teu foco para 2023 é terminar a tua graduação, é terminar uma especialização, e aí tu tá no TCC, no último estágio, gente, teu projeto é concluir as disciplinas e o TCC, para tu alcançar a tua meta final. Então, é o teu importante. Tudo que tiver relacionado a isso aí é importante. Então, é onde tu vai focar tuas energias, é onde tu vai focar o teu estudo. Então, não adianta. TCC é difícil pra caramba, né? Fazer projeto, desenvolver projeto. Mas nem é possível não, minha gente. Aí você quer fazer o mestrado, tá achando que a dissertação é fácil. Se prepara no TCC. Se prepara no TCC. Aprende a escrever o projeto. Eu não tenho nem dúvida. Meus alunos de mestrado, meus alunos ou de TCC, eles só não saem sabendo escrever um projeto, submeter um projeto, se eles não quiserem. Se as minhas alunas estiverem aqui, que eu já não sei mais quem é que está por aqui, tá? Temos aqui 9 pessoas, muito obrigada por estarem aqui, mas sai sabendo, porque aprende, tem que aprender, tá? Tem que aprender, porque aí você vai deixar para aprender lá no mestrado, aí fica mais difícil, entendeu? Então, foca no estudo. Tá? Então, você vai focar no estudo, gente. E aí, quando fala focar no estudo, faça, porque é importante para você. Termine as disciplinas. Estude para o concurso, porque é importante. E não porque você está com vontade. Vontade de estudar, minha gente. A motivação,
Você chega em casa, tá a casa toda bagunçada. Você chega em casa, tá cansado. Você chega em casa, é fulano falando. Você esquece motivação, você fica desanimado, você esquece, ó. Você nem lembra do motivo que você tem para agir. Mas você vai lembrar, porque tá anotado ali nos seus planejamentos, porque você fez o seu projeto, né? Eu vou fazer uma live sobre essa questão de escrever projeto para você passar no concurso, para você fazer no mestrado, para você terminar o seu TCC. Porque tá ali, porque você sabe que é importante, você vai fazer. Você tem que fazer, eu tenho que estudar, não tem conversa. Não deixa seu ego falar, não. Não deixa seu ego te dar desculpas. Vai, porque vai, tem que fazer. Eu tenho que estudar. Tenho que estudar, tá aqui na minha agenda. Esse horário que eu vou estudar. Depois eu vou estudar. Não teve nenhum imprevisto, não. É só a minha desmotivação, é só o meu desânimo. Não, eu vou aqui tomar um banho, fazer uma oração, uma meditação, comer uma coisa que eu gosto, me dá aqui aquela recompensinha rápida, dá aquela respirada e vou. Pode ser que eu não consiga as 2 horas que eu botei lá, mas se eu conseguir 30 minutos, pronto. Consegui. Gente, aí assim, ó, de pouquinho em pouquinho você vai fazendo o que é importante, não só o que você está com vontade, você vai alcançando alta performance nos estudos. Você vai focando, usando o seu tempo com o que é importante, tá bom? E aí você consegue não dar desculpas. Para isso, é extremamente importante identificar o que tira o seu foco, como eu já falei. É preguiça? É um problema de saúde? Porque aí problema de saúde, gente, é um negócio que, paciência, né? Às vezes para a vida da gente, aí a gente anda uns passinhos para trás, recupera. É por isso que eu disse. Prioriza o autocuidado, que é para quando aparecer até o problema de saúde, você saber lidar com ele, tá? E aí tem momentos da vida, né? Problema de saúde que a gente realmente para, se afasta de tudo, vai ali cuidar e paciência. É o que foge do nosso controle. É o que foge do nosso controle. Tá? Doença foge do nosso controle. Aí já existe outra forma de lidar com ela. É acolher mesmo e fazer o melhor que tem que ser feito. Não adianta querer lutar, ai, mesmo doente, eu vou. Não, gente, é dar aquela acolhida e depois você vai vendo o que você consegue fazer. Tá? Ir ao médico, tratar, tudo mais. Agora, preguiça. Você quer comparar preguiça ao problema de saúde? Pelo amor de Deus. O que é que diminui preguiça, gente? É aquilo que te aumenta a disposição. E o que é que te aumenta a disposição? Movimentar o corpo. Dançar, correr, caminhar, fazer polichinelo. Movimente o seu corpo. Te dá disposição. Tá? Tomar um bom café da manhã, se você gosta ali do seu café da manhã, um bom almoço. Essas 2 refeições, tente não ficar sem uma delas, pelo menos, tá? Isso te ajuda muito a ter disposição. Se você estuda muito à noite, se alimente bem à noite, tá? Se alimente bem à noite, precisa de energia. Não corre, não vá só para aquela dieta low carb, não. Bota ali um bom carboidrato à noite, nada não. Come um bom cuscuz, tá? À noite, por exemplo, para você aguentar ali aquele estudo. Então, tem que ter uma preparação, certo? A procrastinação, gente, tira teu foco. Muitas pessoas, a grande maioria procrastina, não é porque quer, não. Né? Já tá, aí os neurologistas têm explicado muito, né? E muitas vezes é porque você não se conhece. Você procrastina porque você não se conhece. Você procrastina porque você não conhece o seu dia. Você procrastina porque você não escolheu o motivo para o qual você quer agir. Porque você não criou o seu sentido. Você procrastina porque você cansou de se esconder atrás da preguiça e das desculpas. Ou você procrastina porque você tem algum problema de saúde. Porque você sofre de falta de atenção. Aí você tem que procurar encontrar isso. Você procrastina porque você está viciado no celular. Viciado. Toda hora você está lá na rede social, você está lá. Você não faz outra coisa da sua vida. Cuide do motivo da sua procrastinação, tá? Você procrastina porque você está sem energia no seu corpo e você desanima. E aí você fica dando desculpas, tá? Ou você procrastina, gente, porque você está fazendo aquilo que você não quer fazer. Por isso que eu digo, pense no motivo, porque na hora que você pensar o motivo, ó, no instante que você acorda, aí você toca, você se toca, você diz, não, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer aqui. Tenho que cuidar, nisso que eu tenho que cuidar, tá? Então, isso é necessário. Isso é muito necessário. Deixa eu só ver uma coisinha bem aqui, gente. Tá, eu pensava que não estava gravando. E o meu objetivo maior, gente, além de passar essas coisas, é que fique gravada esta aula. E isso aqui é ouro, vocês vão ver. Aplique isso aqui na vida de vocês, vocês vão ver que é ouro.
tá? Então, aqui dentro da rotina de estudos, né, gente? Ritual pré-estudos, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui para ver se foca mais aqui. Pronto, aqui eu já estou caminhando para o final, tá? Não se preocupem. O ritual pré-estudo, gente. Acordou, chegou da faculdade, está ali, ou chegou do trabalho, ou você é aquela pessoa que você trabalha em casa. Você hoje está trabalhando em casa, fazendo ali, e aí você tem que botar rotina. Também é muito difícil, né? Então, antes de você começar a estudar, né? Você já fez o seu planejamento aqui, tá, gente? Eu não estou mais discutindo aqui a hora que você vai estudar, não. Você já sabe que naquele dia tal, aquele horário é que você tem para estudar. Então, precisa ter o ritual ou buscar uma preparação para estudo. Eu falo assim, ritual, porque realmente vira hábito se você for fazendo daquela forma todas as vezes, tá? Então, é lavar o rosto, tomar um banho, você fazer uma meditação. Eu pratico muito mindfulness, né? Que é a respiração, trabalhar mesmo a respiração, a atenção plena, né? Vem lá do John Kabat, vem lá dos Estados Unidos, e eu pratico muito isso para me ajudar muito a dar foco e a diminuir muita ansiedade, né? Embora pode ser que tenha alguém aqui que tenha diagnóstico de ansiedade, do transtorno de ansiedade, mas a ansiedade, ela é muitas vezes, como é que se diz? Não falo nem um sentimento, é uma característica que ela vem para a gente, tá? Então, é como o medo, né? Então, às vezes eu vou me sentir ansiosa, né? Então, eu tenho muitas coisas para fazer, eu estou preocupada, então, às vezes, fazer a respiração, né? Concentrar na minha respiração, e a meditação é o quê, gente? Nada mais do que você focar em uma única coisa por um período de tempo. Você passar 1 minuto observando só a sua respiração. Isso é meditação. Das mais simplórias, mas você pode começar por aí. Tá? Tem alguns aplicativos que são excelentes, então você fazer isso está mais do que comprovado cientificamente, né, do que você vai esvaziando o cérebro, você vai oxigenando o cérebro novamente e preparando ele para absorver o que vem e te ajudando a consolidar o que você aprendeu anteriormente, tá? Então ajuda bastante, né? Preparar uma garrafinha de água, né? Precisa ter que ficar levantando, indo para a geladeira. Então, leva a sua garrafa de água, certo? Coloca ali, bota uma frase que te motive, né? Motivacional para você, algo que te lembre do teu motivo, né? Muitas vezes, o que você quer alcançar, tá? Que é essa questão da visualização criativa. Então, você quer passar no concurso, qual é o local que você vai fazer o concurso? Pega uma foto da Fundação Municipal de Saúde, o hospital tal que você quer, bota uma foto dele lá. Ou desenha o hospital, ou escreve o nome do hospital e prega aquela folha bem na sua mesa de estudo. Bota como tela do seu computador, alguma coisa assim, tá? Isso eu não estou dizendo que você vai passar, não, gente, mas isso ajuda. Tá? Não, se você fizer só isso, se alguém te disser assim, bote na tela do seu computador, né, o que você quer, gente, aí é história para boi dormir, tá? Mas a visualização criativa, você já se imaginar alcançando a sua meta, é como um tipo não é um tipo de meditação, mas é semelhante no processo de meditação, de você alcançando e dizendo para o cérebro, cérebro, onde é que eu quero chegar? Meu amigo, me ajude aí. E o seu cérebro vai compreendendo isso. E vai organizando os neurotransmissores em relação a isso, tá bom? Silenciar o celular, gente. Silenciar. Não deixa que isso aqui priorize. Seja prioridade na sua vida, se for só para você ficar na rede social fazendo nada, olhando fofoca, falando mal dos outros, falando o que não deve. Não, vai fazer o que tem que fazer, porque ninguém vai fazer por você, não. Ninguém vai fazer por você. No máximo, as pessoas estão torcendo para você passar no concurso. No máximo. No máximo, se tiver alguém que vai fazer o concurso junto, você gosta de estudar com amigos? Combina para estudar junto, gente. Combina. Vai fazer o mesmo edital? Estudem juntos. Estudem juntos, afinal de contas, eu sempre acredito que o maior concorrente somos nós mesmos. Eu sempre levei isso para a minha vida. Sempre, sempre. Quem me conhece sabe que eu fui uma muito divulgadora de editais. Nunca pensei que alguém poderia. Claro que eu olhava o currículo dos meus colegas, olhava, que me dava medo, mas eu aprendi o quê? Se eu ficar com medo, eu vou ficar ansiosa. Se eu vou ficar ansiosa, eu vou me prejudicar. Então, eu preciso fazer minha parte. Isso me ajudou muito, muito, muitíssimo. Muito mesmo, sabe? Então, foca nisso, tá? Se você gosta de estar com os amigos, se sabe que tem um amigo que fez, convida ele. Se ele não quiser, paciência, tá? Vai, faz o cursinho.
encontre a sua forma de estudar, tá bom? Mas tira a tua distração, faz o teu ritual, silencia o celular, né? Ai, mas, professora, eu tenho filhos. Professora, a minha mãe está no hospital, eu não posso silenciar o celular, eu tenho que atender. Ok, avisa, avisa para as pessoas, tá? Que você vai estudar e que você vai colocar o celular bem longe. Você não vai responder o WhatsApp. Que se for urgente, a pessoa te liga. Aí você escuta quando a pessoa te ligar. Você silencia todo o resto, tá? Você não pode botar no modo avião, você silencia. Os últimos concursos que eu fiz, gente, eu ficava sem WhatsApp, sem Instagram. Eu tive esse privilégio de poder isso, entendeu? Hoje eu não sei se as pessoas conseguem. Sem Instagram consegue, gente. Sem Instagram consegue. Instagram dá certo, tá bom? Mas, ou então você faz no Instagram, coloca só aquilo que você quer ver, os perfis que você quer acompanhar que vão te acrescentar algo para o que você quer, né? Mas eu fiquei porque eu não conseguia ficar sem ver, eu não diminuía o tempo, ou quando eu diminuía o tempo, o povo reclamava. Ai, tu não fala, tu não responde, ai, isso, aquilo, ai, eu mandei isso, pronto, desinstalei, por 6 meses, o Instagram e o WhatsApp. Ninguém morreu, quem queria falava com mensagem de texto comigo, ou ligava, e aí depois, na hora que terminava, eu ligava, ou mandava e-mail. E aí eu tinha meus horários específicos para olhar e-mail. Deu tudo certo, gente. Tudo certo. Então, veja aí, se for preciso, faça isso, tá? Mas antes de fazer isso, tente aprender a lidar. Coloca longe, coloca no modo avião, deixa com alguém, tá? Alguém na sua casa. Fulano, olha, segura, por favor, esse celular. E se eu coçar minhas mãos e vier bem que pedir, não me entrega. Não me entrega o celular. Gente, pensa no motivo. Foca no importante, tá bom? Ambiente de estudo, tá? Ambiente de estudo. É como eu falei para você ali no anterior, né? Adapte-se, estude com o que você tem. Estude no local que você tem, tá? Encontre e aos poucos vai aparecendo, vai diminuindo aí as reclamações, certo? Hábitos produtivos, gente, que eu já falei também, né? A questão, o que ajuda você a produzir mais, a performar mais, a usar melhor o seu tempo, né? Fazer a leitura, se é lendo, para você é melhor você ler, beleza. Coloca leitura todos os dias que você puder, pode ser 10 minutos, coloca uma leitura, tá? Se é anotando, como eu disse para vocês, eu só sei estudar anotando, né? Para eu montar esse mapa mental aqui, eu tenho uma riqueza ali de anotações, gente. Tanto que eu transformei no checklist, isso aqui tá tudo destrinchado, né? Lá, assim, bem com atividades práticas. Né? Então, anota. Se você é mais de ficar visualizando, de ficar escutando, né? Eu tenho alunos assim que eu olhava para o aluno assistindo a aula e disse, meu Deus, esse aluno ele está viajando. E o aluno só tirava 10, 9, 10, 8,5. Ele estava, ó, concentrado, é o poder de concentração, ele foi aprendendo aquilo. Se eu ficar numa aula assim, ó, é 70% só do que eu peguei, olhe lá. Se dependendo da aula, é 50%. Então, eu preciso anotar. Então, eu já aprendi e não tem problema. É a mesma coisa, não use só o Google Agenda. Não use a agenda física. Por que não pode usar a agenda física? Onde é que está escrito que a pessoa não pode ter um planner físico? Agora, se ela tiver o Google Agenda e tiver uma agenda física, e ela vê que está se perdendo usando as duas coisas, aí, pelo amor de Deus, priorize uma, escolha qual que você vai usar. Tá? Não pode te prejudicar. Mas se você quiser ter o planner, e você tem uma agenda, o Google Agenda, o Google Calendário, né, lá no Hotmail, o seu calendário do Yahoo, onde você vai botando seus compromissos. Tem outros que agora eu me esqueci. Ai, meu Deus, esqueci agora. O nome dessas outras ferramentas de agenda, né? Qualquer agenda, não tem problema. Não tem problema nenhum. Encontre a sua melhor forma, tá bom? Para você organizar os seus estudos. Então, se é anotando, beleza. Tem gente que gosta de anotar no computador, né? Abre aqui uma janela da aula estudando e outra janela Word. E aí vai fazendo o resumo lá no computador. Beleza. Tem gente que é anotação física. Tudo bem, tá? Encontre as suas estratégias de estudo para que você memorize melhor.
tá? E lembre-se, faça pausas, tá? Tem uma técnica chamada Pomodoro, tem inclusive um aplicativo que você pode baixar, né, chamado Pomodoro, e nesse aplicativo você coloca lá as pausas, pelo menos aí a cada 25 minutos você pausa 5 minutos, né, e aí você dá aquela respirada, mas não pode se distrair, tá? Por isso que tem que ter o ritual de estudo e todo esse processo, tá? Ouvir a música, tem gente que gosta, né, de estudar, alguns ouvindo música clássica. Veja se isso não é uma desculpa, tá, para distrair, ou se você consegue. Tem pessoas que conseguem, eu consigo. Dependendo do que eu vou estudar, eu consigo. Mas, atualmente, eu já não consigo muitas coisas, não, porque eu vou esquecendo, e aí eu prefiro não estudar mais ouvindo música. Tá? No máximo, às vezes eu boto uma instrumental bem baixinha, sabe? Uma música clássica, assim, bem baixinha, né? Porque já tem muita distração. Às vezes eu estou estudando em casa e tem minha filha já que me distrai, tem o carro que está passando, e aí facilmente eu tiro o foco. Por isso que eu digo, gente, de foco eu entendo, sabe? São muitas estratégias desenvolvidas para você fazer isso, e eu fui adaptando com o tempo, tá? E a questão da meditação, da oração, da conversa, conversar com alguém que você gosta, tá? Ter um momento de lazer, ter o seu momento. Quer tá com uma dúvida sobre uma decisão na sua vida, tá? Faz o silêncio, pratica o silêncio. Se você não faz oração, não tem uma religião, uma espiritualidade, nem acredita num ser maior universal, conversa com você mesmo. Pergunta, conversa com alguém que você confia, da sua confiança, faz terapia, alguma coisa assim, tá? Inclui esses hábitos que desaceleram a gente, tá? E a meditação eu já falei para vocês. Importante, gente, aula, somente a aula, né? Não é estudo. Aí o povo falando, meu Deus, a aula não é estudo, gente. Na verdade, a aula é um aprendizado, é obtenção do conhecimento. Mas quando você está assistindo uma aula, não necessariamente você está estudando. Não necessariamente você está estudando. Talvez se você assistir ali pela segunda vez, e aí você for revendo suas anotações, você está estudando. Porque o estudo, gente, é quando ele já produz ali, você está agregando conhecimento, ele está produzindo o resultado. Tá? Então é preciso que você assista aquela aula e a prática dela. Por isso que hoje existem as avaliações, né? Que é para saber se o aluno aprendeu. Então, lembra, aquela aula, depois ela precisa que você faça uma autoavaliação, você veja se você aprendeu. Por isso que eu vou disponibilizar o plano para vocês. Vocês vão colocando em prática, isso que eu estou dizendo, tá? As pausas são necessárias, como eu falei para vocês, né? Tem essa técnica aqui. Ai. A técnica Pomodoro, certo? Gente, espera, só um minuto. Espera aí, só um minutinho, gente. Só um minuto. Gente, perdão, voltei. Desculpem uma urgência aqui relacionada à minha pequenininha, tá bom? Agora que eu tô vendo que a Maria Crisnanda falou, né? No Spotify tem playlist chamada Estude Love para ouvir enquanto estuda. Perfeito, né? Tem essas playlists, exatamente. Às vezes eu uso umas para foco também, né? Já coloquei lá estudar com foco e aí vou encontrando mais de músicas instrumentais mesmos. Boa ideia, né? E eu tava falando, gente, para vocês sobre o Pomodoro. Né? Essa questão do Pomodoro, né? Existem outros aplicativos também, mas o Pomodoro você pode botar no alarme, né? Você aí fazer uma pausa, a cada 25 minutos você pausar 5 minutos, tá? Nesses 5 minutos você fica olhando ali para o que você fez, ou você faz fecha os olhos, dá uma respirada, bebe uma água e volta, tá? Ou você pode também, dependendo do ritmo, isso você vai se conhecendo, você estuda durante 50 minutos e aí pausa 10 minutos, tá? Existem diversas formas. E você cadastra lá o tempo no Pomodoro, sabe? Ele fica lá só, e aí ele vai, como é que se diz?
gerando o alarme à medida como é que se diz? Que for dada a pausa, certo? Você bota lá o tempo do Pomodoro e ele vai te informando, certo? Tem também aplicativos, gente, para te lembrar de beber água. Olha, existem estudos que mostram muita questão, dores de cabeças constantes, de indisposição, muito relacionada à falta de água no corpo da pessoa. Corpo desidratando, gente. Bebam água, bebam água. Tem uma garrafinha para vocês chamarem de vossas. Lá na faculdade, no trabalho, onde vocês forem. Em casa também, leva a garrafa de água. Leva agora aquele litro para você não ficar levantando, né? Nesse momento da pausa, ali dos 5, 10 minutinhos, aí você pode ir ao banheiro, tá? Mas assim, mantendo o foco, é importante, importante, certo? Então, manteve o foco, vai lá, espreguiça, faz um alongamento, né? Vira aqui a coluna para frente, para trás, levanta, tá? Dá aquela movimentada no corpo e volta e continua, tá bom? Lembra sempre disso, tá? Porque eu já falei, questão da aula, somente a aula, não é estudo, né? Você não pode considerar somente ela, né? No processo de aula, claro que quando eu falo assim, aula não é estudo, mas sempre no processo você está de alguma forma estudando, tá? Mas quando eu falo aqui é para performar, para aprender, não precisa ser revisado, gente. Precisa, como eu digo meus alunos, vão para a aula e querem que eu aprender tudo da prova sem estudar. Não, tem que estudar, gente, para a prova. E aí tem que pegar o material, tem que pegar as referências, sabe? Para você conseguir chegar onde você quer chegar. Então, isso aqui, gente, essa aula que eu tô falando sobre habilidades, coisas que você aprende, se vocês não botarem em prática, vocês vão estar dizendo, a professora não ensinou nada na aula dela. Porque há uma semana vocês não falou nada. Falou de rotina, falou de tempo, nem lembro que ela falou. Pratica, treina, revisa, tá bom? Horários diários ou semanais, né? Horários diários ou semanais para você colocar na agenda, lista de tarefa, caixa de entrada e saber aonde é que cabe a rotina de estudos dentro da minha rotina de vida, certo? Os estudos, muitas vezes, eles são colocados em horários que não são horários fixos, e aí a gente se perde. Por isso que é importante planejar a minha semana, porque aí eu sei o que sobrou de horário e eu transformo o meu estudo em horário. Porque aí, se eu transformar no horário, gente, aí eu digo para o meu cérebro, é importante. E aí é o motivo. E aí é o motivo. E aí você prioriza. Então, isso é que é necessário. Agora, você dizer assim, não, essa semana eu tenho que estudar hematologia. Deu quinta-feira, você não estuda hematologia porque você não sabe onde você encaixa o estudo da hematologia. Não sabe. Aí, da próxima semana que é prova, aí você tá lá, você, na hora do almoço você estuda, na hora da janta você estuda, de madrugada você estuda, você acorda não sei que hora você acorda. Ai, professora, acordar às 5 horas da manhã, não pode não, pastor? Pode. Se você quiser começar o seu dia estudando, comece. Eu sempre indico começar respirando ou rezando, pregando, tá? Ofertando, de alguma forma. Eu oferto para Deus. Você pode memorizar ali você, alcançando o que você tem que alcançar, tá? Mas isso você faz. É milagre do tempo. 5 minutos, 15 minutos você faz uma oração, 10 minutos, 5 minutos você faz uma oração maravilhosa, gente. Você faz uma respiração perfeita. Ponto. Você vai ali, 30 minutos de estudo. E vai. Professor, pode estar na hora do almoço? Gente, você pode estar na hora que você quiser. Contanto que você tenha rotina para aquilo. Que você coloque. Agora, se você puder, né? Se você viu lá, tá planejando sua semana no domingo, e você viu que você tem 3 horários na semana para estudar, que você consegue priorizar para ser o estudo daquela disciplina, você consegue realocar, estudar todos os dias no mesmo horário, para implantação de hábito, isso é muito bom. Como para atividade física, certo? Então, se você quer implantar atividade física, você quer fazer isso todo dia, 5 horas da manhã, então, você quer fazer todo dia, então escolhe um horário todo dia. Então, tenta fazer todo dia, pelo menos até você implantar o hábito, porque aí depois que você implanta o hábito, quando você varia os horários, não tem problema,
tá? O teu cérebro ali compreende que foi só uma mudançazinha, certo? Mas se não, faça da forma que der certo. Contanto que, para te ajudar a implantar esse hábito, a você focar no seu estudo, a você performar, é que você coloque no horário. Um horário. Então, você planejou sua semana e você viu que na segunda, na quarta e na sexta, de 16 às 18, está desocupado, pois vai ser na segunda, na quarta e na sexta que você vai estudar. Por isso, você vai ter 5 disciplinas. Aí você vai para o cronograma de estudos, você vai saber quais são os conteúdos das disciplinas, né? Então, você sabe ali, professora, eu tenho 5 disciplinas. Beleza. Então, quais são os horários dessas disciplinas? Qual é a disciplina que mais tem conteúdos? Né? Qual é a disciplina que tem prova mais perto? Porque aí na segunda, na quarta, na sexta, se você tem o horário de 16 às 18 para estudar, por exemplo, de 8 às 10 da noite para estudar, por exemplo, aí você vai distribuir nas disciplinas conforme os conteúdos, é como um edital de concurso, tá? Então, você sabe que a prova de hemato é a mais rápida, pois prioriza os conteúdos de hemato, mas bota porque não deixa tudo para cima da hora, não. Quando você faz isso, fica claro. Então, o cronograma de estudos nada mais é, gente, do que você conhecer as suas disciplinas, conhecer o conteúdo, e no Planner tem lá, tá? Tem um modelo de cronograma de estudo. Você conhece a disciplina, você conhece os conteúdos, para você distribui ali e o dia que você vai estudar. Ponto final. Mas você só faz isso, gente, se você souber o horário que você vai fazer, tá? No máximo, antes você consegue colocar na caixa de entrada na lista de tarefas. Então, o professor falou hoje que próxima semana tem prova de hemato, por exemplo, que próxima semana tem prova de farmacologia clínica, né? Então, você já coloca aqui caixa de entrada, né? Prova de farmacologia clínica. Aí já chega em casa, já bota na agenda. Já tem horário, já disse a data, já disse a hora. Você já bota na agenda. Aí você olha, ó, do dia da prova para cá, o tempo que você tem, como é que você vai incluir o estudo para a prova de farmacologia clínica. Entendeu? Aí você vai fazendo dessa forma. E aí, gente, para finalizar, né, as disciplinas e os conteúdos é justamente o que eu estou falando para vocês. Caixa de entrada, cronograma de estudo. Deixa eu fechar aqui, você vê, né? A pessoa fica dispersa. Cronograma de estudos, gente. Então, o cronograma de estudos, anota aí, esse cronograma de estudos, é preciso que você divida os conteúdos das disciplinas nos horários disponíveis na sua semana, tá? Faz um print aí disso, tira uma foto disso aqui, tá? Então, você vai dividir os conteúdos. Então, isso você precisa saber, né? Quantidade de disciplinas e conteúdos. Você precisa saber também, né? Conteúdos para a avaliação e data da avaliação, tá? Então, cobre do seu professor. Professor, eu quero cronograma. Professor, eu estou estudando ali com a professora Yuri. Ai, meu Deus, ela está ensinando seu rosto, eu preciso do cronograma, professor. Me dê aí o cronograma da avaliação, eu preciso saber o dia. Os meus alunos de farmacologia clínica, primeiro dia de aula, já sabiam o dia da prova. E ainda me pediram para adiar a prova. Né? Acabei que eu adiei, porque eu tinha que fazer uma revisão lá para eles, e aí foi uma necessidade minha também. Né? Aí a prova ficou para janeiro, eles vão ter milhões de dias para estudar. Mas, enfim, a gente vai ver, né? Tomara que eles estejam realmente focando nesse estudo. Aí vai ter mais tempo, então é possível que, se você performar, usar melhor este tempo, você consiga, inclusive, ter o lazer, ter tudo que você precisa, tá? Então, lá no Planner que eu vou disponibilizar, eu vou já mandar um link para vocês, tá? Nesse link vocês vão botar o e-mail de vocês, certo? E nesse e-mail eu vou enviar o link do Planner para vocês, tá bom? Vou valorizar quem ficou aqui comigo hoje, quem veio para esta aula, certo? Então, vocês vão dividir os conteúdos. Então, já pensa aí, professora, mas eu não sei quantas horas que eu estudo farmacologia clínica. Tá aí, última coisa que eu vou falar. Realmente, gente, é uma das coisas muito difíceis que a gente tem que, se for uma das últimas experiências, estratégias que eu fui colocando, que é cronometrar. Então, você começou a fazer a disciplina, cronometra o tempo que você leva para estudar os conteúdos daquela disciplina. E aí você tem uma noção do quanto de tempo que você precisa semanal para estudar aquela disciplina. Isso, gente, com o ritual de estudo, o ambiente, técnica Pomodoro, sabe? Tudo direitinho. Você vai colocando isso na sua rotina. Você tem uma ideia, nossa,
é mais difícil, demora aqui 2 horas para estudar esses capítulos aqui, então os próximos provavelmente eu vou precisar de 2 horas. Na farmacologia clínica, até que essa parte, essa professora passou aqui 585, 586, então tá tranquilo, ó, eu consegui estudar aqui em 1 hora, né, essas 3 páginas, eu estudei, mais as 6, mas eu estudei 10 páginas aqui em 1 hora, isso considerando que você anotou, né, que você revisou. Outra forma de estudar, gente, também quem gosta da leitura, depois que terminar de ler, né, outra forma aqui, deixa eu acrescentar aqui, é você ler em voz alta, sem olhar no livro, né, ler o que você fez, o resumo, ou falar em voz alta, por exemplo, olhando para o espelho, tá? Falar em voz alta, sem olhar no livro, olhando para o espelho, tá? Então, é uma das formas. Então, levantou, eu estudava muito os resumos de concurso, né? O último concurso que eu fiz, para vocês terem os 2 últimos, eram 10 conteúdos para a gente estudar, onde eu tinha que estudar todos os 10 conteúdos teóricos e eu tinha que preencher, fazer a prova escrita, preencher 8 laudas, né? Então, 4 folhas frente e verso. Então, era sorteado, eu tinha que estudar os 10 conteúdos e era sorteado. Então, eu fiz cronograma de estudos, eu fazia sumário de cada tópico. O tópico, eu fazia o resumo, juntava todos os livros, porque lá a gente tinha que botar referência, tinha que fazer uma metodologia de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu anotava, eu tenho o meu caderno perfeito de resumos, né? E o último concurso, eu ainda fiz o resumo, ainda consegui passar para o computador, eu tenho eles todos assim, digitados, então eu ia digitando mesmo, e eu ia para o espelho. Ia lá para o espelho do meu quarto, ficava lá, dizendo o que eu entendia e decorando, para eu conseguir decorar. Mesmo que eu não decorasse tudo, né, não fosse aquela decoré, mas eu precisava memorizar, eu precisava conhecer, eu não ia levar o resumo, né, então eu precisava memorizar, né, decorar aquele resumo, eu precisava conhecer, então, porque ali eu tinha feito um sumário do que eu ia abordar naquelas 8 páginas, né, então eu olhava para o espelho e fazia muito isso, sabe? Então, é uma técnica que eu, assim, super indico de você. Se você estiver estudando com um colega, terminar de estudar, pois aí eu viro para a Cris Nanda, eu digo tudo que eu aprendi, né? Viro para o Bruno, digo tudo que eu aprendi, viro para a Liz, digo tudo que eu aprendi, estou lá estudando todo mundo, e aí cada um vai fazendo isso. Tanto aprende quem está falando, como aprende quem está escutando, certo? Tanto que estão até falando aquela pirâmide lá do aprendizado, que você só aprende ensinando, gente, ó, tá caindo por terra, tá bom? Você aprende também fazendo leitura, e aprende muito mais do que os 10% que tem lá, tá? Então, começando a provar isso, e vai surgir uma nova pirâmide, acho que é a pirâmide de Maslow, já me esqueci, né? Vai surgir uma nova pirâmide aí, tá? Claro que ensinando, o aprendizado é muito maior, mas você só ensina aquilo que você estuda. Ai, você vai cristão. Só se você quiser enganar as pessoas, tá? Você não vai fazer isso. Então, antes, para você ensinar bem, para eu fazer isso aqui, gente, vocês não têm ideia do quanto que eu estudei, do quanto que eu tenho estudado sobre isso, porque uma coisa é eu saber para mim, uma coisa é eu aplicar isso aqui na minha vida, outra coisa é eu ensinar para vocês. E olha, vocês não têm ideia do quanto isso tem frutificado na minha vida. Quanto isso tem sido, assim, prazeroso colocar em prática, criar um planner, gente, criar um planner, assim, que por mais simples que ele seja, não é, vocês vão ver que não é nada sofisticado, sabe? Mas é para ele ser claro para vocês, sabe? É para ele ser mesmo assim objetivo. Sabe, assim, não tô querendo nada sofisticado, eu quero, gente, eu preciso fazer o arroz com feijão para a gente aprender a fazer a lasanha, tá? Embora eu sei que feijão é difícil, né? Mas o começo é difícil mesmo. Entendeu? Aprende arroz com feijão, que depois você faz a lasanha, faz o que você quiser, tá bom? Então, primeiro faz um TCC bem feito, depois você passa no concurso, para que você passe e chegue com segurança. Então, cada etapa que a gente vai vivendo, faz uma disciplina boa, estuda para se dedica, se dedica. Professora, mas eu não gosto da disciplina da professora Yuris, eu não tenho nada a ver com farmacologia clínica, eu só gosto de análise clínica. Ai, meu amor, só posso dizer uma coisa, que é que eu digo para os meus alunos. Qual é o seu motivo? Qual é o seu motivo? Seu diplominha, né? Conseguiu o diploma para fazer sua prova de mestrado, para fazer sua prova de concurso, estuda para disciplina professora Iris. Faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito, se dedica da melhor forma possível. Eu tenho alunos que já chegam para mim e dizem, professora, eu gosto de hemato, eu gosto de análise química, fazer isso aí, tá, mas você tem que estudar a minha disciplina, meu filho, você tem que passar,
vai aí, porque não sei o que te reprovo, não. É tu que tem que estudar e tu que lute aí. Luta aí, faz tuas lutas, que eu vou te dar da melhor forma possível a disciplina. Eu vou entregando, vai pegando aqui. Aí depois a pessoa diz, professora, eu queria trabalhar com isso, eu queria fazer isso. Pois é, meu querido, aproveite as oportunidades da vida que surgem as novas coisas. Não se pode engessar na graduação. Não se pode, não se pode. E outra coisa, eu não gosto do professor tal, eu não gosto do conteúdo tal. Ninguém está preocupado, minha gente, é o seu motivo, você tem que terminar. Passa pelo. Eu vou contestar. Ele falou errado que tá. Eu vou contestar aqui, porque o que eu. Não, minha gente, passa pela disciplina, termina, estuda. Gasta sua energia com o essencial do que você tem que fazer. Termina, tá? Mesma coisa, você está estudando para o concurso, está estudando para a prova do mestrado. Meu Deus, esses assuntos são horríveis. Gente, o foco é você terminar a prova. Estuda os assuntos, porque você sabe que o fruto do mestrado vem, da residência vem, vivenciar aquilo, porque você tem o seu motivo para agir. Tá certo? Então, foca nisso aqui, para que você tenha ao final, né? Para que você tenha aqui ao final uma rotina de estudos com alta performance, tá bom? Com alta performance, certo? Então, aí, ó, quem quiser tirar um print, aproveita, tá? Que esse meu MindMaster não me permite gerar PDF, infelizmente, tá? Deixa eu abrir aqui todos para vocês, valorizar vocês que estão comigo aqui até agora, que eu agradeço muitíssimo, que eu disse que podia ser um aluno, podia ser 100 alunos, meu objetivo era gravar e fazer com que uma pessoa saísse compreendendo o que eu falei. Bom, gente, então, ó, printa aí, eu vou descer, eu vou para cá, tá aqui no final, printa aí, tá bom? Prontinho, gente. Muitíssimo obrigada a todos vocês, Andressa, a Bruna, a Eline está aqui, o Gessé também, seja bem-vinda, a Ju, a Lísia e a Crisnanda, tá bom? Todos